As noites da Arábia e os dias também retornam no Game Boy Advance em 2003, no relançamento do jogo do Aladdin, que foi originalmente lançado para o Super Nintendo em 1993. São então 10 anos separando essas versões de Aladdin. E o filme é um dos meus favoritos da Disney, e ter a chance de viver a aventura no Super Nintendo, encontrar a lâmpada maravilhosa e ainda ser um jogo da icônica parceria Capcom e Disney, resultando em um dos grandes jogos da era 16 bits. Era praticamente ter os 3 desejos do gênio realizado. A versão para o portátil aproveita para renovar o já aclamado jogo. A gameplay segue a mesma, Aladdin é rápido, acrobático, assim como no filme, e a gente se sente um verdadeiro speedrunner passando rapidamente das fases, que já são bem curtinhas, aumentando ainda essa sensação de ser um speedrun. Para equilibrar nas fases curtas, elas são divididas em partes. O que seria a fase em Agrabah no começo, na verdade, são várias partes em Agrabah, e no final temos as contagens dos rubis, fechando de fato a fase. E a grande novidade fica por conta de que temos novas partes nessa versão do Game Boy Advance. São pelo menos uma parte nova em cada fase, que conseguem se manter parecidas em desafios e tamanho das partes originais. Porém, às vezes parece meio fora do lugar. Por exemplo, nessa nova parte de Agrabah, ela acontece depois de que passamos ali pela parte onde aparece o palácio ao fundo do cenário, que é uma das minhas fases favoritas do jogo. É muito bonito ver ao fundo em Parallax o palácio de Agrabah naquele pôr do sol, tudo muito bem caprichado. E como eu falei, a tarde já está ali acabando, quase chegando à noite, para a parte seguinte ser a luta contra o chefe já no comecinho da noite. Mas aqui a parte nova ainda está de dia, logo depois de passarmos pelo palácio. Isso quebra um pouco a narrativa feita através do level design. Não é algo que vá piorar a sua experiência, nem nada disso. É apenas um detalhe do mérito de contar a história do jogo através do cenário. O lado bom das fases novas ou das partes novas, além de proporcionar novos desafios para quem já conhece a versão do Super Nintendo de trás para frente e de cabeça para baixo, é que são fases com uma boa quantidade de rubis ou esmeraldas. Esses itens são importantes para conseguir corações extras. A cada 100 rubis ou esmeraldas, conseguimos um coração extra. Ainda contamos também com os containers de coração espalhados em locais específicos das fases, a roleta bônus do gênio, onde tem aqui um minigame de tapete mágico inédito, onde podemos pegar ainda mais esmeraldas. Porém, infelizmente, na minha gameplay eu não consegui esse bônus de jeito nenhum, pois a roleta tem que cair agora ali no gênio, que é o espaço menorzinho da roleta. Com todos esses extras, fica muito fácil maximizar o nosso HP e ter mais vidas para seguir em frente com mais tranquilidade pelas fases, principalmente quando chegamos na temível fase da lava em cima do tapete na fuga contra a onda gigante de lava. E essas vidas extras ainda ajudam a treinar um pouco essas fases, que pode ser um ponto de trava igual lá na segunda fase do Rei Leão. O jogo também, como é a versão de portátil, conta com um save, podemos salvar a qualquer momento e retornar depois à nossa jogatina. Passando o sufoco da fase da lava, temos um refresco, que são as fases do gênio, bem coloridas, muito divertidas, e descobrimos que aqui no céu tem pão. Mãe, no céu tem pão, no céu. Mas o que era para ser um ótimo momento revisitando essa fase, percebemos que tem algo pouco diferente aqui. A icônica canção do gênio aqui foi trocada por uma música um tanto quanto genérica. A dessa fase e também da fase bônus, quando a gente voa com a Jasmine ao som de O Mundo Ideal em versão 16 bits. Não consegui achar nenhuma informação oficial sobre isso, mas um grande consenso, e que é o que eu acho também, é que como são músicas diretas dos filmes, provavelmente por causa de problemas de licenciamento, elas acabaram ficando de fora dessa versão do Game Boy Advance. E não é de hoje que relançamento com música aí de direitos autorais
ter esse licenciamento novamente, sempre acaba tendo aí algum problema para relançar as músicas como estavam no jogo original. Isso acaba tendo um impacto negativo, pois as versões das músicas do Game Boy Advance estão um pouco abaixo se comparado com a versão do Super Nintendo, ao contrário do que visto em portes como o Magical Quest, também da Capcom, onde lá ela conseguiu manter a qualidade da trilha sonora. Aqui ficou um pouquinho abaixo por conta dessa diferença de hardware, o que é uma pena. Junto com as outras músicas originais do jogo, são uma das melhores trilhas sonoras da era 16 bits. No entanto, isso não tira o brilho do nosso querido Aladdin, já que o jogo continua muito bonito, como eu exaltei antes na fase onde vemos o Palácio de Agrabah ao fundo. E eu sempre acho incrível o trabalho de trazer a vivacidade de Agrabah, como vista no início do filme, quando Aladdin está fugindo, passando pela Caverna das Maravilhas, que mantém esse ar de mistério até encontrarmos a Lâmpada do Gênio. E a fuga, quando tudo se torna lava, é uma fase de scroll automático para só aumentar a tensão. Aqui tem outra fase de scroll automático antes da derradeira fase da fuga pela Caverna das Maravilhas e as ondas de lava gigante. Depois da tempestade vem a calmaria na fase do gênio, que ele não facilita a nossa vida aqui, sendo uma fase de alta precisão nos saltos, pulando em cima de balões ou em blocos que despencam. Por sorte, os comandos continuam bem responsivos, mas Aladdin ainda é meio escorregadio na derrapada, que pode fazer a gente parar um pouco mais à frente do que esperado. E, por sorte, temos outro movimento muito importante aqui, que é se agarrar nas bordas, e vai salvar a gente muitas vezes de acabar escorregando para o fundo de um buraco. Ainda podemos contar com a ajuda do lençol, ou pedaço de pano, para planar e cair mais devagar, melhorando aí onde vamos parar mais à frente nas plataformas. Que na época do Super Nintendo eu sempre achava que era um pedaço de pergaminho por causa do sprite dele de apresentação. Depois seguimos para uma fase que também eu sempre achei que era um castelo do Jafar, pelo fato de ter cabeça de Naja, desenho de Naja para todo lado, mas que na verdade é uma pirâmide onde Aladdin vai resgatar o Abu, que na fuga da Caverna das Maravilhas acabou caindo do tapete e parou lá. E isso é algo que não está presente no filme. E é uma fase que eu sempre acabava caindo ali nos buracos, escorregando, até que eu descobri que o Aladdin não agarra nas bordas das plataformas quando está escorrendo a areia. E só depois temos sim o Palácio de Jafar, sendo a fase final. Como em outros portes vindo do Super Nintendo, o Aladdin também sofre com um corte de tela para se ajustar à resolução do Game Boy Advance, com um campo de visão um pouco mais reduzido, mas aqui não atrapalha em praticamente nada, já que há pouca verticalização das fases e não tem inimigo em plataforma escondido em cima da nossa cabeça, fora da tela, pronto para atingir a gente. O único ponto negativo mesmo fica por conta da trilha sonora, que dá a impressão de ter alguma coisa um pouco fora do lugar. Essa sensação já acontece até mesmo na apresentação do jogo com a arte da caixa. É uma arte que parece não casar muito bem, principalmente porque Aladdin está empunhando a cimitarra, sendo que nesse jogo nem tem, ele só usa essa arma na versão do Mega Drive. Mas isso também só acontece na capa americana do jogo. Parece que pegaram ali artes aleatórias dos personagens de um banco de imagens e montaram a capa para lançar o jogo. Já a capa japonesa é muito bonita e a europeia também segue ali a arte japonesa. A versão do portátil é uma ótima forma de revisitar o jogo, com adições muito bem-vindas que revigora a aventura para o público que já conhecia aí a história de Aladdin no Super Nintendo, e também atrativo para um novo público, já que na época o filme tinha completado aí 10 anos de existência. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo. Até lá!